Capítulo 8. A onda e a sombra. Homem ao mar. Que importa? O navio não para. O vento sopra e ele tem uma rota que é forçoso seguir. E segue avante. O homem desaparece, reaparece, mergulha e vem à tona, grita, estende os braços, mas ninguém o escuta. O navio, sob a violência do furacão, está atento às suas manobras, e os marinheiros e passageiros pouco se importam com o náufrago. Sua pobre cabeça não é mais que um ponto no meio das vagas enormes. Das profundezas onde se encontra, solta gritos lancinantes. Que espectro essa vela que se afasta! Olha-a com frenesi. Mas ela se afasta ainda, some, desaparece. Há pouco, fazia parte de sua equipagem, indo e vindo com os outros pelas pontes. Também ele tinha sua porção de sol e de lar, era um ser vivo. Agora, que aconteceu? Escorregou, caiu e acabou-se. Ei-lo perdido na imensidão das águas. Sob seus pés, tudo lhe foge e se desloca. Vagalhões rasgados e revoltos pelo vento rodopiam assustadores, o balanço do abismo o arrasta, os farrapos de ondas se agitam sobre a sua cabeça, a multidão das vagas se arrebenta, cada vez que mergulha, entrevê precipícios cheios de noite, estranha vegetação o prende e o retém, agarrando-lhe os pés, sente-se transformar em abismo, fazer parte da espuma, as ondas o jogam de uma para outra e, sorvendo amarguras, o covarde oceano se empenha em afogá-lo, a imensidão se diverte com a sua agonia. Parece-lhe que toda a água se transformou em ódio. Por isso, luta. Tenta defender-se, suster-se, esforçar-se, e consegue nadar. Ele, pobre força quase a desfalecer, combate o invencível. Onde está o navio? Lá ao longe. Apenas visível na pálida escuridão do horizonte. Sopram novas rajadas, assaltam-no as espumas. Ele ergue os olhos e só encontra nuvens lívidas. Agonizante, assiste à imensa loucura do mar que o tortura. Ouve ruídos desconhecidos ao homem, parecendo vir do outro lado da terra e de não sei que região tenebrosa. Há pássaros nas nuvens, do mesmo modo que há anjos pairando por sobre as desventuras humanas, mas que podem eles fazer para ajudá-lo? O pássaro voa, canta, plana, e ele agoniza. Sente-se sepultado ao mesmo tempo por esses dois infinitos, o oceano e o céu. Um é a tumba, o outro, a mortalha. Cai a noite, há horas que está nadando, quase exausto, o navio, aquela mancha longínqua onde viviam homens, foi esfacelado pela tormenta, está só, portanto, no formidável báratro crepuscular, afunda, resiste, estorce-se, sente rolarem sob ilhas monstruosas vagas do invisível, grita por socorro. Não existem mais homens. Onde está Deus? Grita ainda e alguém. Alguém. Grita continuamente. E nada no horizonte, nada no céu. Clama pelo espaço, pela onda, pela alga, pelos recifes, mas tudo se faz surdo. Implora a tempestade, e a tempestade imperturbável não obedece senão ao infinito. Rodeiam-no a escuridão, a névoa, a solidão, o tumulto catastrófico e inconsciente, o redemoinho infinito das águas enfurecidas. Em seu íntimo, horror e cansaço. A seus pés, o vazio. Nenhum ponto de apoio. Pensa, então, na obscura migração de um cadáver vagando na sombra sem limites. O frio intenso o paralisa. As mãos crispadas fecham-se agarrando nada. Ventos, nuvens, turbilhões, rajadas, estrelas inúteis. Que fazer? Desesperado, abandona-se, deixa-se morrer, deixa-se ir e, presa exausta, rola para sempre nos lúgubres abismos que o devoram. Ó marcha implacável das sociedades humanas! Perda de homens e almas ao meio do caminho. Oceano onde some tudo que a lei deixa cair. Sinistra inexistência de auxílios. Ó morte moral! O mar é a inexorável noite social onde as sentenças lançam seus condenados. O mar é a miséria incomensurável. A alma, à mercê da voragem, pode transformar-se em cadáver.
Quem a ressuscitará? Capítulo 9. Novos agravos. Quando chegou a hora de sair das galés, quando Jean Valjean ouviu estas estranhas palavras, está livre. O momento inaudito pareceu-lhe mentira, e um raio de luz, da verdadeira luz dos vivos, penetrou-lhe a alma. Este não tardou, porém, a perder a intensidade. A ideia de se tornar livre o havia deslumbrado. Acreditou numa vida nova. Mas bem depressa compreendeu em que consiste a liberdade a quem davam um passaporte amarelo. Quanta amargura em torno dessa realidade! Ele havia calculado que seu salário, ganho durante todo o tempo das galés, se elevaria a 1.611 francos. É verdade que se esqueceu de incluir em seus cálculos o descanso forçado dos domingos e festas que, durante os 19 anos, acarretariam uma diminuição de mais ou menos 24 francos. Seja como for, seu dinheiro foi reduzido, por diversos descontos locais, à soma de 109 francos e 15 soldos, que foi o que lhe deram ao sair. Ele não chegou a compreender nada das contas que lhe tinham feito e se julgava lesado em seus direitos. Julgava-se, digamos logo a palavra, roubado. No dia seguinte à sua libertação, teve ocasião de ver em Grasse, diante da porta de uma destilaria de flores de laranjeira, alguns homens que descarregavam pequenos volumes. Ofereceu-se para trabalhar. Como estavam precisando, aceitaram-no. Pôs mãos à obra. Era esperto, robusto e desembaraçado, dava tudo o que podia e era visível o contentamento do patrão. Enquanto ele estava trabalhando, passou um gendarme, notou-o e pediu-lhe os documentos. Não teve outro jeito senão mostrar seu passaporte amarelo. Depois continuou a trabalhar. Pouco antes, havia perguntado a um dos operários quanto ganhavam, por dia, naquela tarefa. Responderam-lhe, 30 soldos. Caindo a noite, e como ele tinha que partir na manhã seguinte, apresentou-se diante do proprietário da destilaria e pediu-lhe que lhe pagasse. O patrão não disse palavra e lhe deu 15 soldos. Reclamou, mas responderam-lhe, isso é mais do que você merece. Insistiu. O patrão encarou-o, e lhe disse, Gare le bloc. 53 ainda uma vez julgou-se roubado. A sociedade e o Estado, diminuindo-lhe o salário, roubaram-no em grande escala. Agora era vez de um indivíduo roubá-lo em menor quantia. Liberdade não é estar solto. Sai-se das galés, mas a condenação continua. Eis o que lhe aconteceu em Grasse. Como foi recebido indigne já o sabemos. Capítulo 10. O hóspede desperto. Quando o relógio da catedral batia às 2 da madrugada, Jean Valjean acordou. Acordou porque a cama era boa demais. Fazia 20 anos que não dormia numa cama e, embora não se tivesse despido, a sensação de completo bem-estar não poderia deixar de perturbar-lhe o sono. Dormiu mais de 4 horas. Seu cansaço desaparecera. Estava acostumado a descansar poucas horas por noite. Abriu os olhos, viu a escuridão que o rodeava e tornou a fechá-los para dormir novamente. Quando, durante o dia, fomos emocionados por muitas sensações, quando muitos problemas se agitam no espírito, dorme-se, mas, uma vez acordados, não se torna a adormecer. O sono vem facilmente, mas não volta com a mesma facilidade. Foi o que aconteceu a Jean Valjean. Não pôde dormir de novo e se pôs a pensar. Estava num desses momentos em que as ideias são confusas. Uma espécie de vai-vem obscuro lhe agitava o cérebro. Recordações antigas e novas flutuavam confusamente, cruzando-se umas com as outras, perdendo as próprias formas, crescendo desmesuradamente, depois, desaparecendo de repente numa água lodosa e agitada. Tantos pensamentos lhe vinham, mas havia um em particular que lhe voltava continuamente, expulsando os demais. Digamos logo qual era. Tinha anotado os 6 talheres e a concha de prata que Magloire havia posto à mesa. Os 6 talheres obcecavam-no. E estavam ali. A alguns passos.
No momento em que atravessara o quarto para chegar à alcova, a velha criada os estava guardando num pequeno armário, à cabeceira do leito. Ele havia observado bem esse armário, à direita de quem entra pela sala de jantar. Eram de prata maciça, prata antiga. Pela concha lhe dariam no mínimo 200 francos. O dobro do que ganhará em 19 anos. É verdade que teria ganho muito mais se a administração não o tivesse roubado. Seu espírito flutuou por mais de uma hora em reflexões que, por certo, não estavam isentas de luta. Soaram as 3 da manhã. Reabriu os olhos, ergueu-se repentinamente, esticou os braços para procurar a mochila que havia jogado a um canto da alcova, depois pousou os pés no chão, e, quase sem saber como, viu-se sentado à beira da cama. Ficou por algum tempo pensativo, em atitude algo sinistra para quem o visse assim no escuro, acordado, numa casa onde todos dormiam. De repente, abaixou-se, tirou os sapatos, colocando-os cuidadosamente na esteira ao pé do leito, retomando a atitude pensativa e imóvel. Durante essa horrível meditação, as ideias de que falamos revolviam-se-lhe no cérebro sem parar, entrando, saindo, tornando a entrar, exercendo sobre ele uma espécie de pressão. Pensava depois, sem saber porquê, com a obstinação maquinal do sonho, num forçado chamado breve, seu conhecido das galés, sempre com as calças seguras por um único suspensório de algodão. O desenho xadrezado do suspensório voltava-lhe continuamente à cabeça. Conservava-se, pois, nessa situação, e talvez continuasse assim indefinidamente até a aurora, se não tivesse ouvido o relógio avisá-lo que haviam passado 15 minutos ou meia hora. Foi como se lhe dissessem, e avante. Levantou-se, hesitou ainda um momento e pôs-se a escutar, o silêncio era perfeito, dirigiu-se, então, cautelosamente, para a meia claridade da janela. A noite não estava muito escura, era lua cheia e grandes nuvens movidas pelo vento tapavam de quando em quando sua claridade. Fora, alternavam-se a luz e a sombra, eclipses e claridades, e no interior da casa havia quase a meia luz de um crepúsculo, intermitente por causa do desfile de nuvens, mas que bastava para que se pudesse enxergar, assemelhando-se à luz que atravessa o respiradouro de um subterrâneo sobre o qual vão e vêm os transeuntes. Chegando à janela, Jean Valjean observou bem. Não tinha grades e estava fechada, como é costume na região, com um simples trinco. Abriu-a, mas, sentindo o ar muito frio e intenso do exterior, fechou-a depressa. Olhou o jardim, com olhos de quem calcula alguma coisa. Era cercado por um muro branco bastante baixo, fácil de escalar. Além do muro, pôde distinguir copas de árvores igualmente espaçadas, o que indicava que o muro separava o jardim de uma avenida ou rua arborizada. Depois dessa observação, fez um gesto que indicava resolução tomada, foi à alcova, pegou a mochila, abriu-a, tirou dela não sei o que, colocando-o sobre a cama, guardou os sapatos, fechou tudo de novo, pôs o saco às costas, cobriu-se com o boné, puxando-o bem sobre os olhos, procurou às apalpadelas o cajado, colocando-o junto com a mochila em um ângulo da janela, depois, voltou à cama, pegando resolutamente o objeto que aí depositara. Parecia uma pequena barra de ferro, aguçada como um chuço numa das extremidades. Na escuridão seria difícil perceber com que intuito fora assim preparado aquele pedaço de ferro. Seria uma alavanca? Ou talvez uma clava? De manhã, poder-se-ia ver que não era nada mais que um candeeiro dos que são usados pelos trabalhadores de Minas. Às vezes empregavam-se os forçados na retirada de pedras das altas colinas que rodeiam Toulon, e não raramente tinham à sua disposição esses utensílios. Os candeeiros dos mineradores são de ferro maciço, com a extremidade inferior em ponta, por meio da qual são fixados no rochedo. Tomou o candeeiro na mão direita, prendendo a respiração, e caminhou na ponta dos pés, dirigindo-se para a porta do quarto vizinho, que, como se sabe, era o do bispo. Chegando à porta, viu que estava apenas encostada. O bispo não a havia fechado. Capítulo 11. O que aconteceu? Jean Valjean ficou atento. Nenhum ruído. Empurrou a porta.
Empurrou-a com a ponta dos dedos, mansamente, com a cautela furtiva e medrosa de um gato que quer entrar. A porta cedeu e fez um movimento imperceptível e silencioso, alargando pouco mais a abertura. Esperou um instante, depois empurrou a porta com mais afoiteza. A porta continuou a ceder em silêncio. Estava suficientemente aberta para que ele pudesse passar. Mas, encostada à porta, estava uma mesinha que fazia ângulo com ela, atrapalhando, portanto, a entrada. Jean Valjean percebeu a dificuldade. Era indispensável alargar um pouco mais a abertura. Decidiu-se e empurrou pela terceira vez a porta, com mais força que nas vezes anteriores. Dessa vez uma dobradiça enferrujada lançou na escuridão um grito rouco e prolongado. Jean Valjean estremeceu. O ruído da dobradiça soou a seus ouvidos como qualquer coisa de brilhante e formidável, como os clarins do juízo final. Dominado pelos exageros fantásticos dos primeiros instantes, pareceu-lhe que a dobradiça se animara, tomando de repente uma vida terrível, latindo como um cão para advertir o mundo inteiro e despertar toda a gente. Parou trêmulo, fora de si, e apoiou-se firme sobre a planta dos pés. Ouvia as artérias e as têmporas batendo como dois martelos, o ar saía-lhe do peito assobiando como o vento ao sair de uma caverna. Parecia-lhe impossível que o ruído daquele pequeno gonzo irritado não tivesse sobressaltado toda a casa, como o abalo de um tremor de terra. A porta por ele aberta tocou o alarme e gritou, o velhinho iria levantar-se, as duas mulheres iriam gritar, viria gente em seu socorro, antes de um quarto de hora a cidade estaria em polvorosa e os gendarmes, em marcha. Por um momento, pensou que estava completamente perdido. Ficou onde estava, petrificado como a estátua de sal, não ousando fazer o menor movimento. Passaram-se alguns instantes. A porta abrirá-se por completo. Aventurou-se a olhar o interior do quarto. Não havia movimento algum. Prestou atenção. Nada se mexia. O barulho da dobradiça não havia acordado ninguém. O primeiro perigo havia sido superado, mas seu íntimo agitava-se num tumulto medonho. Contudo, não recuou. Mesmo quando se julgara completamente perdido, não arredara um passo. Só pensou em terminar logo a tarefa. Avançou e entrou no quarto. O silêncio era perfeito. Aqui e ali distinguiam-se formas vagas e confusas que, de dia, seriam papéis esparsos sobre a mesa, em folhos abertos, volumes empilhados sobre um tamborete, roupas amontoadas numa poltrona, um genuflexório, coisas que àquela hora não passavam de cantos escuros e manchas esbranquiçadas. Jean Valjean avançou cautelosamente, evitando esbarrar nos móveis. Do outro extremo do quarto chegava-lhe aos ouvidos a respiração igual e tranquila do bispo, que dormia. De repente, parou. Estava ao pé do leito. Chegará mais cedo do que poderia imaginar. A natureza, às vezes, mistura seus efeitos e espetáculos às nossas ações, com uma espécie de intenção sombria e inteligente, como se nos quisesse fazer refletir. Havia-se passado quase meia hora e já uma grande nuvem cobria o céu. No momento em que Jean Valjean parou bem perto do leito, a nuvem rasgou-se como que de propósito, e um raio da lua, atravessando a porta envidraçada, subitamente iluminou a face pálida do bispo. Ele dormia tranquilamente. Estava quase vestido com suas roupas comuns, por causa do rigor das noites frias dos Baixos Alpes. Uma camisola de lã parda cobria-lhe os braços até os punhos. A cabeça estava encostada no travesseiro, em atitude de completo repouso, e deixava pender fora da cama a mão ornada pelo anel episcopal, mão que havia praticado tantas boas e santas ações. Todo o seu rosto estava iluminado de uma expressão de completa esperança, satisfação e beatitude. Era mais que um sorriso e quase um resplendor. Sobre a fronte, havia o brilho inexprimível de uma luz invisível aos olhos humanos. A alma dos justos, durante o sono, contempla um céu misterioso. Um reflexo desse céu se projetava sobre o bispo. Era, ao mesmo tempo, transparência luminosa, porque o céu estava no seu íntimo. Seu céu era a sua consciência.
No momento em que o clarão da lua veio, por assim dizer, sobrepor-se a essa claridade interior, o bispo adormecido pareceu rodeado de glória, suavemente velada por uma meia luz inefável. A lua no céu, a natureza adormecida, o jardim onde não se agitava uma única folha, a casa tão calma, a hora, o momento e o silêncio acrescentavam um não sei que de solene e indizível ao venerável repouso daquele homem, e envolviam-lhe de majestosa e serena auréola os cabelos brancos, os olhos fechados, o rosto, expressão viva da esperança e da confiança, a cabeça de velho e o sono de criança. Sem que suspeitasse, tinha algo de divino. Jean Valjean, porém, na escuridão, empunhando o candeeiro de ferro, imóvel, de pé, sentia-se assombrado diante da serenidade do ancião. Jamais havia contemplado coisa semelhante. Aquela confiança o assustava. O mundo moral não tem um espetáculo mais majestoso que este, e uma consciência perturbada e inquieta, a ponto de praticar uma ação má, contemplando o sono de um justo. Esse repouso, tão solitário, tendo um vizinho como ele, era qualquer coisa de sublime, que ele sentia vaga mais inevitavelmente. Ninguém poderia dizer o que acontecia no seu íntimo, nem ele mesmo. Para tentar compreender isso, seria preciso imaginar o que há de mais violento na presença da suprema doçura. Mesmo seu rosto não poderíamos analisar com segurança. Era uma espécie de espanto feroz. Ele olhava, eis tudo. Mas quais eram os seus pensamentos? Seria impossível adivinhar. Era evidente, porém, que estava comovido, emocionado. Mas de que natureza era essa emoção? Seus olhos não se afastavam do ancião. O único sentimento que se poderia perceber na sua fisionomia era uma estranha indecisão. Dir-se-ia que hesitava entre dois abismos, um que salva e outro que condena. Parecia prestes a esfacelar aquela cabeça ou a beijar aquelas mãos. Ao término de alguns instantes, levou lentamente o braço esquerdo à fronte, tirou o boné, baixou-o com a mesma lentidão e Jean Valjean novamente se pôs a contemplar, com o boné na mão esquerda, o candeeiro na direita, os cabelos eriçados na cabeça de fera. O bispo continuava adormecido em profunda paz sob esse olhar temível. Um reflexo da lua tornava confusamente visível, por sobre a lareira, o crucifixo que parecia abrir os braços a ambos, abençoando um e perdoando o outro. De repente, Jean Valjean pôs novamente o boné à cabeça, caminhou em passos rápidos ao longo da cama, sem porém olhar para o bispo, direto ao armário que entrevia ao lado da cabeceira. Levantou o candeeiro de ferro como para forçar a fechadura. A chave lá estava. Abriu, e a primeira coisa que apareceu foi a cestinha em que se guardavam os talheres. Pegou-a, atravessou o quarto a passos largos, sem precaução alguma, pouco se incomodando com o barulho que fazia, chegou à porta, reentrou no oratório, abriu a janela, tomou o cajado, saltou para o jardim, pulou o muro com a agilidade de um tigre e fugiu. Capítulo 12. O bispo trabalha. No dia seguinte, quando o sol nascia, de Bienvenu passeava pelo jardim. Magloire correu para ele toda assustada. Excelência, Excelência, perguntou, Vossa Alteza, por acaso, sabe onde está o açafate dos talheres? Sei, respondeu o bispo. Deus seja louvado, disse ela. Eu já não sabia o que poderia ter acontecido. O bispo, que naquele instante o havia encontrado num canto do jardim, apresentou-o a mim. Magloire. Ei-lo aqui. Mas está vazio. E os talheres? Ah! Continuou o bispo. Então são os talheres que a preocupam? Não sei onde possam estar. Jesus! Roubaram. Sem dúvida, foi o homem que dormiu aqui. Num abrir e fechar de olhos, com toda a vivacidade de velha experimentada, correu à alcova e voltou logo para junto do bispo. Este acabava de se abaixar e contemplava enternecido um pé de cocleária dos guilons que o açafate havia quebrado ao cair no canteiro. Ao grito de Magloire, levantou-se. Excelência,
o homem já foi embora, os talheres foram roubados. Enquanto gritava, notou que havia marcas de pés no jardim e trepadeiras arrancadas do muro. Olha! Foi por ali que ele fugiu. Saltou para a travessa cochefilete. Que maldade roubar a nossa prataria! O bispo quedou-se em silêncio por um momento, depois, levantando o olhar sério e calmo, disse a mim. Magloire com toda a bondade. Antes de mais nada, aquela prataria realmente era nossa? Magloire ficou sem saber o que dizer. Houve ainda uma pausa, depois da qual o bispo continuou, Magloire, havia muito tempo eu conservava indevidamente aqueles talheres. Na verdade, eles pertenciam aos pobres. E quem era aquele homem de ontem? Evidentemente, um pobre. Ai, Jesus! Retrucou-me Magloire. Não é por mim ou pela senhorita Baptistine. Para nós é indiferente. Mas é pelo Senhor. Com que talheres vai comer de aqui por diante? O bispo olhou admirado. É isso? Não existem por acaso talheres de estanho? Magloire levantou os ombros, o estanho tem mau cheiro. Então, talheres de ferro. Magloire fez uma careta muito expressiva, o ferro tem mau gosto. Então, disse o bispo, talheres de madeira. Alguns instantes depois, ele tomava a primeira refeição na mesma mesa em que, na véspera, Jean Valjean havia sentado. Enquanto comia, de Bienvenu fazia alegremente notar, a irmã que nada dizia e a mim. Magloire, que resmungava baixinho, que não há absolutamente necessidade de colher nem de garfo para molhar um pedaço de pão numa xícara de café. Já se viu uma coisa dessas? Resmungava-me Magloire, caminhando de um lado para outro. Receber um homem daqueles. Ainda bem que só roubou. Deus do céu! A gente até se arrepia quando pensa no que poderia ter acontecido. No momento em que o bispo e sua irmã iam levantar-se da mesa, bateram à porta. Entre, disse o bispo. A porta se abriu. Um estranho e violento grupo apareceu à soleira. 3 homens agarravam outro pelo pescoço. Eram 3 gendarmes e Jean Valjean. O cabo da guarda, que parecia chefiar os demais, estava mais próximo. Entrou e dirigiu-se ao bispo, fazendo-lhe continência. Excelência, disse. A essa palavra, Jean Valjean, indiferente e abatido, levantou a cabeça, espantado. Excelência, repetiu baixinho, mas ele não é o vigário, silêncio, disse um gendarme. É o senhor bispo. No entanto, de Bienvenu aproximou-se tão depressa quanto lhe permitia a idade. Ei-lo aqui! Exclamou, olhando para Jean Valjean. Estimo tornar a vê-lo. Mas eu não lhe dei também os castiçais? São de prata como os talheres e poderão render-lhe bem 200 francos. Por que não os levou também? Jean Valjean arregalou os olhos e contemplou o venerando bispo com tal expressão que nenhuma língua humana poderia descrever. Excelência, disse o chefe da guarda, então o que ele dizia é verdade? Nós o encontramos como quem está fugindo. Nós o prendemos para nos certificarmos. Ainda mais com esses talheres de prata, e ele então lhes disse, e interrompeu sorrindo o bispo, que lhe haviam sido presenteados por um velho padre em cuja casa havia passado a noite. Já percebi tudo. E os senhores o trouxeram até aqui? Mas isso não está direito. Então, replicou o cabo, podemos deixá-lo em liberdade? Sem dúvida alguma, respondeu o bispo. Jean Valjean, livre, recuou espantado. Mas é verdade que não me prendem? Disse, confuso, como quem fala durante o sono. Mas sim, está livre, não entendeu? Disse um gendarme. Meu amigo, replicou o bispo, antes de partir, eis aqui os castiçais.
são seus. Foi até a lareira, pegou os 2 castiçais de prata e entregou-os a Jean Valjean. As 2 mulheres viam-no agir sem dizer uma palavra, sem fazer um gesto, sem um simples olhar que pudesse perturbá-lo. Jean Valjean tremia dos pés à cabeça. Pegou os castiçais maquinalmente apalermado. Agora, disse o bispo, vá em paz. Uma coisa ainda, quando voltar aqui, não é preciso entrar pelo jardim. Pode entrar e sair quando quiser pela porta da rua. De dia e de noite ela está fechada com uma simples taramela. Depois, voltando-se para os soldados, os senhores podem ir sossegados. Jean Valjean parecia alguém prestes a desfalecer. O bispo aproximou-se dele e disse em voz baixa: não se esqueça jamais de que o senhor me prometeu usar esse dinheiro para tornar-se um homem de bem. Jean Valjean, que não se lembrava em absoluto de ter prometido coisa alguma, ficou sem ação. O bispo acentuara as palavras com ênfase e continuou com solenidade: Jean Valjean, meu irmão, o senhor não pertence mais ao mal, mas ao bem. Resgatei a sua alma, liberto-a dos pensamentos sinistros e do espírito da perdição, e entrego-a a Deus.